santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. E aí, irmão, salve os irmãos, a santa paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque se você está fazendo a vontade dEle, se você está fazendo os mandamentos dEle, Ele está feliz com você. Mas se você não está fazendo nada, eu estava lendo aqui a palavra de Deus e Ele não estava feliz com o povo que estava adorando outros deuses, que estava fazendo um monte de coisa. Ele não estava feliz, muito pelo contrário, ele estava irado. Então, se você está fazendo as coisas que Ele quer, Ele está feliz. Se Ele não estiver fazendo as coisas que Ele quer, Ele não está alegre com você não, tá bom? Irmão, continuando aqui a história de Davi e o rei Saul, tá? No vídeo passado, eu parei quando Davi tinha tirado um pedaço da capa de Saul. O vídeo estava muito longo, aí eu parei. E agora eu vou continuar, tá? A mesma história. Essa história ela é um pouquinho meio comprida. Então, mais ou menos tem que ser uns 2 a 3 vídeos para poder terminar ela, né? Ele é um pouquinho grande. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, aqui, ainda em 2 Samuel. Agora é 2 Samuel, né? A partir do primeiro também. Tudo é a partir do primeiro, né? 1 Samuel, 2 Samuel, tem que ser do primeiro para frente, né? Porque a história começa do primeiro. Por isso que eu falo, sempre primeiro, né? Sempre vai ser primeiro, porque a história tem que ser do capítulo, versículo 1, né, em diante. Não posso falar que é pegar a história do final e voltar para trás, tem que ir para frente. Então, irmão, a palavra do Senhor diz aqui que quando o rei Saul vai em busca de Davi, descobre que Davi estava numa caverna. E aí, antes dele chegar na caverna, a Bíblia diz que Saul e os seus homens, ele acampa ali e vai dormir um pouco, vai tirar um cochilo, estava cansado, né, da viagem. E a Bíblia vai dizer que Davi descobre que ele estava ali, o povo, que era muita gente, e ele vai lá devagarzinho, né, devagarzinho, mansinho, e corta um pedaço da capa de Saul. E sai. Mas quando Saul se acorda, que ele vai saindo, Davi grita para ele e fala: Saul, Deus entregou você nas minhas mãos, porém eu não quis matar você, porque você foi ungido a reis, e eu não mato o ungido de Deus. Só que mal sabia Davi, né? Que quem era o rei era Davi. Você vê, irmão? Você que paga pau para qualquer pessoa. Você que fica adorando qualquer pessoa, sabe? Você é bravo, você é manso. Irmão, só pode adorar a Deus. Só adora a Deus. Não adora ninguém nessa terra. Você mesmo que está adorando, você mesmo que é de Deus. Você tem que adorar só a Deus e você mesmo. Tá? O que Deus põe para você fazer, você faça. Tá? Que se uma pessoa desonrou a Deus, você não pode honrar ela, nem ele. Se ela mesmo foi desonrada, então se você for adorar essa pessoa, você está fazendo coisa errada. Olha só o que deu aqui. Davi deixou Saul vivo e não matou ele. Olha o que Saul falou. Tá bom, porém, você me deixou vivo e eu me arrependo do que eu fiz com você. De eu ter procurado você, ter sacudido lança contra você, eu pequei contra Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que depois que ele fala que se arrependeu, que queria matar Davi, que Davi foi bom com ele, que não tirou a vida dele, ele foi embora para casa. Aí Davi foi para uma cidade
uma cidade dos filisteus. Aí a Bíblia fala assim, ó, Davi foi para uma cidade dos filisteus porque Saul não entrava na cidade dos filisteus porque ele tinha medo. Porque os filisteus eram muita gente. Aí Davi foi para umas terras dos filisteus, né? E a Bíblia diz que quando Saul ficou sabendo que Davi foi para uma terra dos filisteus, aí ele parou de perseguir Davi. Mas depois vai perseguir de novo, você vai ver só. Depois ele vai perseguir novamente. Davi deixou de matar ele e ele vai perseguir Davi. Olha só o que ele vai fazer. Aí, irmão, a Bíblia diz que Davi fica numa terra dos filisteus ali. Aí, naquelas terras ali, tinha uma cidade por nome de Gibeá, né? Próximo de Gibeá. E entre as terras dos filisteus, Gibeá. E aí, a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Nabal. Esse homem chamado Nabal, ele era rico. A Bíblia dá como ele rico aqui. E ele tinha muita ovelha, muita cabra, muito gado. E a casa dele estava em festa. E Davi mandou 10 do seu empregado. A casa de Nabal. Porque Davi ficou numas terras de Nabal e ele fez a segurança ali por um tempo. Numas terras ali, né? Porque Nabal tinha muita cabra, muita ovelha, muita comida. A Bíblia dá como ele era rico aqui. E Davi fez uma segurança daquelas terras. Porque não deixou ninguém. Teve umas pessoas dos amalequitas que foram pegar aquelas terras de Nabal e roubar algumas coisas de Nabal. Que Nabal não tinha muita gente. Ele era rico, mas não era um guerreiro. Não tinha guerreiro com ele, não era reis. Era só rico. Só que aí Davi fez uma segurança lá na casa dele, né? Nas terras dele. Né? Que os amalequitas tentaram invadir e Davi protegeu as terras de Nabal. Não conhecia Nabal direito. E dessa hora que ele estava nas terras dos filisteus, ele lembrou que Nabal era rico, né? E ali estava faltando algumas coisas para ele, como alimentação, né? A Bíblia diz que ele, quando ele correu da presença de Saul, ele foi para essa terra e levava muita gente ali, né? E aí as pessoas estavam com falta de alimentação e ele foi pedir uma ajuda, uns pães a Nabal, né? Como gratidão, né? Que ele protegeu a terra dele. Aí a Bíblia vai dizer que Davi envia 10 homens, ele chega lá na Nabal e fala: Nabal, Davi me enviou aqui porque nosso povo está precisando de algumas coisas, né? Alguma alimentação, um pão, né? Que ainda nós estamos acabando de chegar agora de viagem e mandou você nos ajudar aí com as coisas, com os pão, né? Com as alimentação, né? E aí Nabal fala bem assim: eu nem conheço esse Davi, nem sei de onde é. As minhas coisas eu não dou para ninguém. Meus gados, as minhas comidas, eu só dou para o meu povo. Não dou mais para ninguém. Pode voltar e fala para ele que eu não tenho nada para dar para ele, nem ele eu conheço. Aí, irmão, Nabal tinha uma mulher chamada Abigail. Abigail disse que era uma mulher bonita, né? Bonita e boa, né? Bondosa. Só que quando os 10 homens voltaram e foram avisar Davi, a Bíblia diz, irmão, que Davi fica furioso. Davi fica bravo. E diz: aquele homem, eu protegi a terra dele um bom tempo. Foram pegar os gados dele, as ovelhas dele e as comidas dele da roça, os amalequitas. E eu protegi as terras dele por um bom tempo. E agora é isso que ele me paga. A Bíblia diz, irmão, que Davi juntou uns homens de guerra e falou: não vamos nas terras de Nabal e vamos matar todos da casa de Nabal. Não vamos deixar nem as crianças. Davi está com esse pensamento, irmão, de matar o povo de Nabal tudo.
juntou 400 homens de guerra, né, Davi. Deus estava com Davi, né, irmão? Deus estava com Davi, ponto, acabou, né? Se ele matasse, Deus estava com ele, né? Se ele não matasse, Deus estava com ele. Porque Davi, naquela época lá, tinha guerra, não é porque Deus queria. Aquele povo vivia na guerra, mesmo sem Deus estar com ele, não está, né? Os amalequitas, os mais que brigavam com o povo de Israel, eram os amalequitas, né, e os filisteus. Esse daí era direto. Só a guerra que você vai contar aqui é a Amalequita, no 1 Samuel, né? Amalequita e os filisteus, que era dono daquelas terras ali vizinhança, né? Aí, irmão, a Bíblia vai dizer agora que Davi, ele vai na estrada em direção a Nabal. E Bigaí fica sabendo que Davi estava na direção da casa de Nabal. E aí, rapidamente, irmão, ela mandou seus empregados juntar várias alimentação, pão, ovelha, assou ovelha, levou gado, levou tudo. Fez um pacote completo. Mandou juntar, pôs na carroça e foi em direção a Davi. Quando Bigaí chega no caminho, ele encontra Davi. E logo quando ele encontra, ela se ajoelha e fala: tua serva, porém me desculpa, nos perdoa, recebe essa oferta que a tua serva está dando. E aí a Bíblia diz que Davi se alegra e fala: ó, se você não me vem ao encontro, eu já ia em direção às terras de Nabal, toda a cidade. Eu ia destruir até as crianças, tudo. Mas agora eu vi que você merece. Você merece que nós deixe todo o seu povo em paz. A Bíblia diz, irmão, que Bigaí agradece a Davi, né? Pediu perdão para Davi por Nabal, falou que Nabal era um doido, era burro e ruim. E aí, irmão, a Bíblia diz que Bigaí volta para trás, para a casa dela, e quando ele chega, Nabal estava bêbado. Tinha festa na casa de Nabal, ele tinha matado muito garrote e muito cabrito, e estava bêbado. Aí Bigaí não fala nada para Nabal. Aí a Bíblia fala bem assim, ó. E no outro dia, Nabal estava sã, né? E aí Bigaí foi falar para Nabal, seu marido, o que tinha acontecido, né? Que Davi estava ao encontro, né? De Nabal, que ia destruir todos o povo, né? De Nabal, todos os guerreiros. E Bigaí juntou um presente, ovelha, cabra, né? Um presente completo e levou para Davi. Você sabe o que foi que Nabal ficou? A Bíblia diz, irmão, aqui, que ele ficou paralisado. Ficou paralisado com a resposta de Bigaí. Olha para aí. Ele deixar de agradecer, né, a mulher por ter livrado ele, né? Mulher inteligente, a mulher sábia. Você vê como é a mulher sábia? Mulher sábia, mulher burra. Ó, ela salvou a vida dele, salvou a vida dos meninos, das mulheres, da cidade completa e dos guerreiros. Após Nabal entendeu assim: como que você foi levar comida para esse povo? Esse povo aí, ele é contra o povo de Saul, ele é inimigo de Saul. Então Nabal era amigo de Saul, né? Só que ele tinha salvado a vida dele, protegido a terra deles, né? No tempo que ele protegeu a terra dele, Nabal, Saul estava junto. Só que aí ele foi, né? Nabal era com Saul. E aí, irmão, a Bíblia diz que Nabal ficou paralisado com a resposta de Bigaí. E a Bíblia diz que Deus se irou com ele e matou ele. Matou ele na hora.
se engasgou, né? Se engasgou e morreu. E aí depois que Nabal morreu, Davi ficou sabendo. Davi ficou sabendo que Nabal estava morto, né? Tinha morrido. E mandou uns homens à casa de Nabal. E falou assim, ó. Fala para Abigail vir na minha terra, durante o meu povo, que eu vou pedir para casar com ela. Mandou buscar para ser sua esposa, né? E aí, irmão, foram os homens lá na casa de Abigail, casa de Nabal, falou com a mulher, né? Falou com a viúva, e falou, ó, Davi mandou chamar você, que para você ser esposa dele. Aí Abigail ficou alegre, que Abigail era uma mulher boa também, né? Aí Abigail ficou alegre e falou, foi ao encontro de Davi e falou, ó, serei tua serva. Né? Abigail falou assim, não, serei tua serva. Né? Aí Abigail pegou, né? E ficou mulher de Davi. Aí Davi, agora, fica naquelas terras e tem os amalequitas. A Bíblia diz que os amalequitas se apronta, fica sabendo que ele está na terra dos filisteus, Davi, ele estava correndo com medo do rei Saul. E aí os amalequitas agora vai guerrear contra o povo de Davi, né? O povo de Davi. A Bíblia diz, irmão, que Davi vai em uma batalha. E os amalequitas, irmão, entra na cidade de Davi e pega e rouba tudo. Né? Ele vai ao encontro de uma batalha já, né? Aí deixa lá os gados, né? Vai só alguns homens. Deixa as mulheres e as crianças. E quando os amalequitas chegam na cidade de Davi, que Davi estava acampado, só encontra mulher, gado, ovelha e criança. E tudo que tinha lá. E aí, irmão, eles levam embora tudo em cativeiro. As mulheres levam os animais, as ovelhas, tudo, criança e tudo. E a Bíblia diz, irmão, que quando Davi chega no acampamento dele, não encontra ninguém. Os amalequitas carregaram todos como cativeiro. E a Bíblia diz que os homens, os 400 homens de Davi, choraram amargamente. E ficaram tão tristes, a Bíblia fala aqui, ó. Os homens ficaram tão tristes que eles estavam pensando em apredejar Davi, que foi por conta de Davi, né? Carregaram as crianças e as mulheres, os homens tudo. E o povo fica amargurado e triste. Só que aí Davi fica tão triste também, né? Que foi embora as 2 mulheres dele, né? Quer dizer, 3 mulheres na verdade. De Davi. E Davi fica tão triste também que ele vai conversar com Deus. Vai, Deus, o que é que eu faço? Eu vou atrás dos amalequitas? Deus falou assim para Davi, vá, você encontrará com ele no meio do caminho e recuperar tudo que eles pegaram de vocês. Mulher, criança, animal, tudo. Aí Davi, irmão, conversou com os 400 homens, se aprontaram e foi atrás. Só que a Bíblia diz que ele já vinha de uma guerra, né? Davi já vinha de uma guerra. Isso foi em seguida, sabe? Em seguida. E eles encontrou, a Bíblia diz que eles foram atrás dos amalequitas e 200 homens, irmão, estavam tão cansados que ficaram para trás. 200 homens, só, então levou 400, né? Não, levaram 600 homens. 200 ficou para trás, estava muito cansado. E só foi 400 com ele, né? Para recuperar as coisas. Só que aí quando ele chegou no caminho, a Bíblia diz que eles encontraram os amalequitas no acampamento, né? Encontraram e aí a batalha começou. A Bíblia diz que Davi vence os amalequitas, pega tudo de volta, os animais, as mulheres, o gado, as crianças, e mata todos os amalequitas, todos, e ele volta. Porém, aqueles 400 homens não queriam dividir as coisas, né? As ovelhas,
os animais, tudo com 200 homens que ficaram para trás. Porque eles pensavam assim, que os homens não queriam guerrear com medo de morrer, entendeu? E por isso não merecia nada. Só que Davi, irmão, Davi ele era justo, né? Davi falou assim, não, esses homens, eles não foram, porque eles já vinham que eu estava atrás, estava cansado. Porém, eu vou dar a mesma quantidade de alimentação, né? Eles vão ter os filhos deles, as mulheres deles, e a mesma quantidade de alimentação que vocês. Os homens, irmão, não queriam dar alimentação, mesma quantidade de alimentação, não ia dar nada, porque eles ficaram para trás, né? Porque a Bíblia diz que eu estava cansado. 200 homens estavam bem cansados e ficaram para trás. Mas Davi deu, né? Davi deu tudo conforme, né? Tudo a mesma quantidade que deu para os que foram para a batalha, foi o que ficou para trás, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, agora que eles voltam, todo mundo alegre, contente, né? Para a sua terra. E a Bíblia vai dizer bem assim, ó. E Saul descobre que que Davi estava acampado na terra de Gibeá, né? Não, de Gibá. Tem Gibeá e tem Gibeá e tem Gibá, né? Tem os dois, ó. Aqui, ó. Gibeá e tem Gibá. Na terra de Sicage. Tem Sicage, é a terra de Gibeá e Gibeá. Então, Saul ficou sabendo e ele foi ao encontro de novo de Davi, para matar Davi. Acredita? Davi já salvou a vida dele, não matou ele, e agora ele vai de novo ao encontro. Por quê? Saul, irmão, ele pensava assim, ó, naquela época, quando o rei, se ele entrava como reis, ele mandava em tudo. Não tinha segundo reis, era só um rei só, né? Aquele reis que ficava ali, ele mandava em terra, em lei, em imposto de renda, mandava em tudo. E Saul não queria perder esse poder, entendeu? Era um poder grande na época. O poder já estava com Saul, de mandar em tudo, né? Ele tinha muitos homens. Era 200 mil homens que Saul tinha. 200 mil. Aí Davi estava só com 1000. Mas ele perdeu a maioria dos homens e ficou só com 400. Então você acha que Saul foi ungido por Deus, só que depois ele perdeu. Saul sabia que não era rei mais, né? E Saul sabia que Davi era rei. Foi ungido, porque o próprio Samuel tinha falado que ia dar para outro rei, para outra pessoa. E naquela época só tinha Davi. A guerra daquele pessoal era Davi e Saul. Então Saul sabia que Davi era rei também, que Deus tinha dado para Davi. É por isso que ele morria de inveja, né? Ele não queria perder, ele não queria voltar a ser um homem normal, né? Porque se Davi fosse rei, ele tinha que entregar a Davi todo o povo, né? Os 200 mil homens, 200 mil, eu vou dizer aqui, ó, 200 mil homens, ele tinha que entregar os impostos de renda, tudo. E quem recebia imposto naquela época eram os reis. Ele tinha também que entregar as terras. As terras todas, né? O rei é dono da terra. E Davi não tinha nada, né? Então ele tinha que entregar tudo. E tinha mais um medo também que Saul tinha. Saul tinha um medo que diz que Saul tinha que passar o reinado dele para os filhos, né? Tipo assim, quando o pai sai do reinado, tem que deixar para o filho. Então, Saul pensava assim, que os filhos dele iam ser escravos. A família de Saul era escravo, né? Com filho e mulher e tudo, escrava do rei. Então só comia o que o rei desse, porque era rei, né? Não tinha jeito. Quem mandava em tudo era o rei. Então o Davi era o rei, só que Saul não queria dar para ele tudo, entendeu? Porque já estava com tudo, né? Então tinha que guerrear, e sabendo que Saul estava com 200 mil homens. E Davi estava só com 1000. Agora se encontrava com 400 só, né? E Saul não dava, né? Agora Saul, irmão, Saul ele usava de má fé
com Davi, porque a sua família era todinha contra ele, né? As mulheres, os filhos, ó. Jonas era com Davi, ele já tentou matar Davi. O Jonas era filho de Saul. Saul era contra Davi. Só que Jonas era com Davi, era contra o pai. Uma vez, Saul falou assim para Jonas: agora você deixar de estar com seu pai, com o seu próprio reinado, porque quando eu sair daqui do reinado eu vou deixar você é meu filho mais velho. Agora você está com Davi, você está contra o seu próprio reinado. E a Bíblia diz, irmão, que Saul lançou uma lança com o seu próprio filho, só que não pegou, né? Tentou matar o seu próprio filho, Saul. Lançou uma lança contra Jonas. E Jonas falou: agora eu conheço que o senhor é louco. Agora eu conheço que o senhor é doido. O senhor quer matar Davi sem Davi ter culpa nenhuma, ele é inocente. Então quer dizer que Saul não queria dar o reinado. Ele queria matar Davi. Ele queria continuar sendo rei, né? Mesmo sem ter ungido. A Bíblia diz que os amalequitas e os amalequitas foi até a terra de Gibeá e acamparam. E Davi estava nas terras dos filisteus, acampado nas terras dos filisteus. Só que os filisteus sabiam já, né? Os filisteus estavam sabendo já que Davi estava correndo com medo de Saul. E aí deixou ele lá por um tempo, né? A Bíblia diz que o povo de Davi não estava guerreando mais contra os filisteus. Era só contra os amalequitas. Porque eles estavam na terra dos filisteus, Davi. E os filisteus ficou sabendo, só que deixou ele lá, né? Porque falou assim: não, agora que ele correu com medo, eu vou me juntar com eles. Porque Davi que era o principal, né? O povo sabia que Deus estava com Saul, não estava mais, Deus estava com Davi, não estava mais com Saul. E a Bíblia diz que Saul agora está numa confusão grande. Está sem Davi, né? Está sem Davi. Agora está sem Deus e sem Davi. E os filisteus ficam sabendo. E a Bíblia diz, irmão, que os filisteus, os amalequitas, sabiam que o rei Saul estava sem Davi, né? Tinha feito ali a confusão e Davi estava morando nas terras dos filisteus. E agora vai sair contra Saul os filisteus e os amalequitas. Olha só. Aí primeiro agora foi o povo dos filisteus. A Bíblia diz que os filisteus se acampam em Gibeá, né, que é onde Saul morava, em Gibeá. Se acampa e monta uma batalha contra Saul. Aí Saul viu o povo dos filisteus e a Bíblia diz, irmão, que ele fica apavorado quando ele viu aquele povo lá, né? Porque ninguém vencia aquele povo sem Deus, filisteu. A Bíblia fala aqui, ó. E os filisteus tomavam de conta de todo o povo. Os filisteus eram muito poderosos naquela época. Os gigantes já foram mortos, né? Já foram mortos. Aí agora Saul vai consultar a Deus e manda chamar uns adivinhos. A Bíblia diz que Saul, ele expulsa uns adivinhos, né, da sua terra, da sua cidade. Expulsa, manda embora uns adivinhos. E agora chega uma hora que ele quer consultar um adivinho para conversar com Deus, né, para mandar Samuel sair, né, para falar com ele. E ele vai consultar, irmão, uma mulher. Mulher adivinha. Ela é uma mulher sábia, né? Sábia e adivinha naquela época. E aí ele chega lá, vestido de roupa de mendigo, né?
roupa de outra pessoa, disfarçado, cobre, põe uma touca na cabeça e oferece prata e ouro para aquela mulher, para ela ressuscitar, voltar ao espírito de Samuel. E a mulher conversa com ele, sem saber quem é ele, e fala assim, não, porém Saul mandou todos os adivinhos ir embora da sua cidade. E nós viemos para cá, né? E aí ele começa, né? A mulher conta a história, sem saber que era Saul, conta a história que Saul tinha mandado as adivinhas embora da cidade de Gibeá. E aí quando ele dá a quantidade de prata para a mulher vai lá e fala, como é o nome? O nome da pessoa que você quer que eu suba? Aí ele falou, Samuel. Quando ele fala que é Samuel, a mulher descobre que ele era Saul. Que não tinha outra pessoa que consultava ali o espírito de Samuel, se não for Saul, né? Que era ele que era o guerreiro. Ele que era o rei, que estava perdendo as batalhas já, né? E aí a Bíblia diz que Samuel, olha, a Bíblia fala bem assim, ó, e Samuel sobe da terra. Então quer dizer, irmão, quem morre fica na terra ainda. A Bíblia fala aqui, ó. E Samuel sobe, o espírito sobe da terra e vai até Saul e fala, Saul, você veio aqui para me atormentar da minha paz. Saul fala, não, eu vou numa guerra, os filisteus estão acampados em Gibeá. E são muita gente. E você sabe, né, que para vencer esse povo, só com Deus mesmo. Nós vamos morrer todos. Eu e minha casa, vamos morrer todos nessa guerra. E eu quero que o Senhor fale para mim, me dê a vitória. Aí, irmão Samuel falou, ó, você veio me incomodar aqui de novo. Eu já morri, Deus já abandonou você. Você já desobedeceu as ordens. E você foi consultar uma adivinha para me sair do meu lugar. Porém, amanhã, por essas mesmas horas, você e sua casa estarão comigo. E a Bíblia diz, irmão, que ele caiu, ficou apavorado, ficou triste. Caiu, a Bíblia diz que ele tinha passado o dia todo sem comer. Estava fraco e apavorado. E agora, a própria mulher adivinha falou assim, não, eu vou fazer uma comida para você. Aí foi lá na panela, né? Aí o espírito de Samuel foi embora. E a mulher foi lá, fez uma comida, né? Matou um cabrito, assou, fez uns pão e foi dar para Saul. Só que Saul não quis comer. A Bíblia diz que ele estava muito fraco. Passou o dia todo sem comer. E aí o seu capitão, né, quando ele não quis comer que a mulher deu, o seu capitão foi lá, falou, não, coma, para a gente voltar para trás. Aí insistiu, ele comeu. Comeu e a Bíblia diz que ele ficou forte novamente, né? Aí comeu e voltou para trás. E quando ele volta para trás, irmão, agora ele vai para a guerra. Contra aí os fariseus, né? Ele se apronta para a guerra, ele, seu filho e suas batalhas completas, seus capitães. Se apronta que os filisteus estavam prontos já. A Bíblia diz que os filisteus, irmão, invade toda a terra, né? Invade a terra de Saul. E, irmão, a Bíblia diz que a batalha foi grande. E ele estava perdendo. Quando Saul leva uma flecha, ele leva uma flecha que viu que ele ia morrer, aí fala para o seu empregado, ou pega essa espada e me mata, que eu não quero... Aí o empregado negou, né? Negou meter a espada nele. A Bíblia diz que ele pega a sua própria espada e lança sobre ele mesmo, né? E aquele empregado dele também lança a espada sobre ele mesmo, né? Porque ele estava perdendo, tinha muita gente. O povo dos filisteus são muito poderosos, né? Naquela época. Para poder vencer, ele tinha que ser Deus, é o inimigo de Israel.
povo dos filisteus. E a Bíblia diz, irmão, que agora ele morre. Quando ele morre, e toda a sua casa, né? Os seus 3 filhos, menos a mulher, né? A mulher não morre, não. Nem a mulher e nem as filhas. Só os filhos. Os 3 filhos e ele morre. E todo o povo dos filisteus vence tudo, né? Naquela época, quando ele vence, ele levava os gados. Leva os gados, leva tudo que ele tem, né? Até as terras também ele ficava, né? Porque ele matava todos. Naquela época é assim, né? As guerras deles eram por terra e por gado, né? E a Bíblia diz que sai uma pessoa daquele meio e ele vai falar com Davi. E o moço fala bem assim: encontra Davi morto, encontra Saul morto e pega a pulseira e a coroa. Pega a coroa que estava em Saul também, né? O povo dele mesmo, né? De Saul, né? Depois que termina a batalha, ele diz que foi um moço lá, né? Encontra Saul morto e pega a coroa e uma pulseira e leva até quem? Até Davi. Agora, olha só o que vai acontecer, irmão, aqui. A Bíblia diz bem assim, ó. O moço ele mentiu, né? A Bíblia diz que ele foi lá e encontrou Saul morto e pegou a coroa e a pulseira. Ele não matou Saul. A Bíblia fala que ele não matou Saul, não. Saul se jogou na sua espada. Se jogou, só que ele contou outra história para o rei Davi. Ele chegou lá, levando a coroa e a pulseira. Ele falou assim, se ajoelhou, né? Ele falou: Davi, eu tenho uma história para contar para você. Ó, nós estávamos na batalha e o rei Saul levou uma flechada, porém ele não quis morrer da flechada, estava morto, e ele mandou eu lançar uma espada sobre ele e eu matei. Falou que tinha matado Saul. A Bíblia diz aqui, ó, mas ele não matou Saul. Lá na frente ele fala que ele encontrou só, né? Saul lançou pela espada. E agora o rei Davi, a Bíblia diz que ele fica angustiado porque Jonas morreu, né? Jonas, a angústia de Davi foi só porque Jonas tinha morrido. Não foi porque Saul tinha morrido, né? É porque Jonas tinha morrido. Mas a Bíblia diz: mas você matou o rei ungido por Deus. Ele disse: ó, já que você matou o rei, você agora vai ser morto. A Bíblia diz que Davi chamou um capitão lá, irmão, e matou o rapaz. Você acredita nisso aí? O rapaz foi levar para Davi a coroa e uma pulseira. Só que ele mentiu, né? Ele mentiu, ele falou que tinha matado o rei Saul. Ele não matou o rei Saul. Ele falou isso para agradar Davi. E Davi pegou, matou, foi ele, tá vendo? O que é dar mentira, irmão? Mentira e puxar saco dos outros. Ó, puxa saco. Não pode puxar saco para ninguém. Mentir a troco de alguma coisa, a troco de nada. Não se mente por nada nesse mundo e nem puxa o saco de ninguém. Se você puxa o saco, você está sujeito a ser condenado. E a Bíblia diz que Davi mata um moço aqui. E o moço levou a coroa para ele. A coroa é a pulseira para ele ser rei. Tá vendo? Davi acertou de umas coisas, né? Davi acertou ter ido até Nabal, né? Só que agora ele errou, né? Ter matado o rapaz. O rapaz levou a notícia para ele e levou a coroa e a pulseira. E ele matou o rapaz. E a Bíblia diz que Davi agora pega a coroa, né? E a pulseira de reis. E agora ele fica rei de todo Israel, né? Agora não tem ninguém mais para perseguir ele. Não tem ninguém mais para incomodar ele, né, irmão? Então, a Bíblia diz aqui, ó, que quando ele chegou ao seu reinado, demorou 40 anos. Ô, irmão, 40 anos para poder ele assumir todo o reinado. É muita prova. Tá vendo? Deus, ele ungiu Davi, mas não foi logo, né? Não foi logo. Porque Davi, irmão, ele era um menino quando Saul foi ungido.
Da mesma coisa, irmão, é você. Talvez hoje você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é uma pessoa que Deus te chamou. Só que um momento ainda de você pegar a sua coroa, pegar o seu reinado, não chegou. Você está em fase de luta, sabe? Em fase de guerra, né? Você está em fase de crescimento, igual Davi. Davi está em fase de crescimento. Mas ele honrou a Deus, né? E por enquanto, tá essa pessoa aí tomando de conta, talvez, de qualquer lugar, né? Tá numa cadeira de honra, né? E você é uma pessoa boa, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que cumpre as coisas bonitinho, certinho, mas não está ainda sentado na cadeira. Quem está sentado na cadeira de honra, de poder e mandando em todo mundo, é essa pessoa aí que está fazendo coisa que desagrada a Deus, né? Igual Saul. Saul estava sentado na cadeira de reis, estava com 200 mil homens. E ele foi tomado o reinado. A Bíblia diz que foi tomado o reinado dele, dado para Davi. Mas ainda ele estava sendo rei, porque ele estava com 200 mil homens. Ele estava tomando de conta de tudo. Ele tinha que ser morto primeiro. E Davi não queria matar ele. Deus não falou nada para Davi. Deus não falou, Davi, nem mata Saul e nem deixa ele quieto, mas Saul estava perseguindo Davi. Na hora que Davi pegou Saul dormindo, era para ter matado ele. É porque eu creio que Saul sabia já que Davi era rei, né? E Davi sabia também que Saul foi tirado do reinado dele porque desobedeceu a Deus, porque Samuel com certeza tinha falado, né? Quando ele unge um reis naquela época, não é 2 reis, é um só. Então, quando Davi foi ungido reis, já sabe que foi tirado o reinado do rei Saul e dado para Davi. Só que por que Davi não quis matar o rei Saul? Por respeito. Só respeito, só. Eu acredito que se Davi tivesse matado Saul, Deus não tinha feito nada com Davi. Não tinha feito nada, estava ficado do mesmo jeito. Mas o respeito que Davi tinha por Saul era grande. Tá vendo? Enquanto Davi estava tendo respeito por Saul, Saul não estava na mínima para Davi. Irmão, você deve respeitar quem te respeita, tá? Você tem que respeitar quem te respeita. Se você respeitar quem não te respeita, você vai sofrer igual Davi. Davi teve que correr várias vezes, Saul. Correu, sofreu, quase que ia ser morto. Você tem que respeitar quem te respeita. Você tem que dar honra quem dá honra para você. Quem dá honra para você, você tem que dar. Por pouco Davi não morreu. Mas ele passou 40 anos. Davi falava bem assim para Saul. Saul, eu não toco o dedo no que Deus ungiu. Vai para aí. Deus ungiu ele e tinha tirado dele. Ele sabia disso. E foi falar isso daí. Sabendo que o reinado era Davi. Ele foi falar essas coisas. Então estava puxando o saco, né? Estava sendo menino. Estava sendo criança para o próprio Saul. Né? Enquanto Saul não estava nem aí para ele. Ele queria matar ele, né? Então, irmão, você aí, ó. Você que está com Deus, está fazendo as coisas certinha, bonitinha, cumprindo as coisas direitinho, deixa todo mundo para lá. Deixa, faz a sua parte. Se Deus te deu, é teu. Se Deus deu a honra e a coroa para você, a coroa é sua. Você não obedeça a ninguém, obedeça só a Deus. Porque foi Deus que falou isso para você, não foi eu, não foi ninguém, não foi o homem. Não obedeça a homem não, tá? Obedeça a Deus. Se Deus tirou o reinado de quem foi e deu para você, é sua coroa e pronto, acabou. Não respeita ninguém, respeita só a Deus. Porque foi Deus que deu. Se você for respeitar o homem, você está pegando sua coroa que Deus te deu e está dando para os outros. Enquanto os outros não estão nem aí para você. Quer te matar, igual o Saul estava aqui, ó. Saul queria matar Davi de tudo quanto é jeito. Tá vendo? Então, se Deus deu para você, filho, corra atrás, é sua, tá bom? Então, irmão, a história aqui está terminando. Já está em 44 minutos, tá? Eu vou fazer a oração aqui,
Porque Deus tem, né? Deus tem honrado, né, irmão? Deus tem honrado aqui muita gente através de oração. A oração, ela é fundamental, né? Essa oração, irmão, que eu faço, ela é para cura, tá? Cura e libertação, tá bom? Você que crê em cura e libertação, você faça o gesto que eu vou fazer aqui agora e Deus vai honrar você, tá bom? Deus vai entrar com uma providência, tá? Tem 2 gestos que eu faço, é de levantar a mão assim, né, e pegar assim, né? Assim vira corrente, assim é a corrente, né? Levantar a mão é pedindo para Deus, tá? A libertação é a cura. Você faça esse gesto aqui e Deus vai entrar com providência, tá bom? Se você quiser orar comigo, você ora, senão você fica só assim, pega na mão da sua esposa, tá? Ou faça assim, ou repita a oração ou faça a sua própria oração mesmo, que Deus vai entrar com providência aí, tá? Em nome de Jesus. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de vitória, Deus de cura, Deus de libertação. Papai, estou aqui, papai, mais uma vez, te pedindo, pai, a cura e a libertação desse homem, dessa mulher, desse jovem, papai, dessa família, que o Senhor manda anjo, papai, nessa casa, nesse local, papai, trazendo, papai, a cura e a libertação para essa família, papai, que é para que venha ser honrado, mas o teu santo e poderoso nome, o Deus Santo de Israel, que veio na terra, papai, e deu as maravilhas para cada um de nós, trouxe a cura, trouxe a libertação, trouxe a salvação para cada um. E agora, papai, estou aqui te pedindo, papai, que o Senhor vá em encontro dessa mulher, desse homem, papai, nesta casa, põe a mão, papai, nessa enfermidade, nessa cura, papai, nesse espírito maligno e expulsa para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, papai, que é para quê, papai, nessa casa, veio ver paz, veio ver alegria, veio ver, papai, restauração, papai, nessa casa, nesse lugar. Eu te peço que o Senhor expulse, papai, todo espírito mal, todo espírito maligno. Se houver, papai, alguma enfermidade, papai, o Senhor, papai, arranca por terra, papai, sacode, papai, para a zona do mar sagrado, que é para quê, papai, esse homem e essa mulher venham dar o seu testemunho, papai, de restauração, papai. Em todo nome, papai, eu te peço que o Senhor cura, papai, esse homem e essa mulher, papai, que é para quê, papai, vencer, papai, testificado, testemunhado a tua grande misericórdia e o teu poder em cada um, papai, dessa família. Papai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, irmão, você aí que crê em cura, que crê em libertação, você faça essa oração e Deus vai entrar com uma providência. Tem que crer, tá, irmão? A Bíblia diz, sem crer é impossível agradar a Deus. Tem que crer na cura e na libertação, né? Tem a cura através de profeta, né? E tem através do próprio Deus, você e Deus, né? Então tem essas 2 formas, né? Então essa forma é essa que eu estou fazendo. Se você crê, né? Você verá a glória de Deus. Se você não crê, você mesmo sozinho também pode ser curado, tá? Você faz um propósito com Deus, pode ser um propósito mesmo, né? Ou dentro de casa, né? Só oferece X para Deus, em prós ele dá a cura para você. Faz um propósito, você oferece algo para Deus, entendeu? Algo que você sente no seu coração aí. E em pós ele dá a cura, tá? E a libertação, mas tem que ser através de oração mesmo, tá? Não tem jeito. Tá? E dessa forma, irmão, Jesus vai entrar com providência, tá bom? E as horas que já está se passando, já está 48 minutos, tá bom? E Deus vai fazer, irmão, tá? O seu coração está pedindo, tá bom? E eu agradeço aí a oportunidade e até a próxima.